O Brasil tem hoje cerca de 42 milhões de empreendedores, segundo a pesquisa internacional GEM, que é considerado o principal estudo sobre o assunto no mundo. Empreender no Brasil não é tarefa fácil, não. Mas mesmo assim, alguns empresários se esforçam para administrar o próprio negócio e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. É o chamado empreendedorismo social. A repórter Evne Araújo vai mostrar para a gente agora que essas pessoas descobriram que crescer junto é muito melhor. 21 anos de ofício. O trabalho é intenso. O serviço do Adriano é cuidar do ambiente onde crianças crescem e se desenvolvem. Uma creche. Mãos cuidadosas, olhos atentos e agilidade de sobra. A deficiência intelectual impediu que vários lugares oferecessem uma vaga de trabalho para ele. Mas na Cruz de Malta foi diferente. O único lugar que tinha que me pegar era aqui. O pessoal aqui, a galera é boa comigo. Carinho, tem um carinho por eles também. A diretora também é boa. O Igor também, o coordenador. A galera toda. O pessoal todo tem um carinho comigo aí. O Instituto Cruz de Malta, em Brasília, cuida de 1.138 crianças de até 3 anos de idade. 2% dos funcionários são pessoas com algum tipo de deficiência, a cota prevista em lei. Um ambiente onde a diversidade não é considerada inclusão, e sim uma maneira de resgatar o pertencimento. Eu acho que as pessoas com deficiência não precisam ser incluídas, elas não podem ser excluídas. Porque elas fazem parte da sociedade, elas fazem parte da vida normal, da vida comum. Então, o que nós precisamos cada vez entender mais, de deixar de excluí-los. Nem todas as empresas têm esse mesmo pensamento. A taxa de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de menos de 30%, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, atua na capacitação profissional para ajudar a diminuir a distância que ainda separa pessoas com deficiência de um emprego formal. Hoje, 84 estão em formação profissionalizante. Pensar em uma empregabilidade inclusiva vai além disso. Outro estigma que também afasta trabalhadores do mercado são as doenças adquiridas. O alcoolismo, por exemplo, é um problema global. O último levantamento do Ministério da Saúde é uma prova disso. O Sistema Único de Saúde fez quase 160 mil atendimentos de pessoas que fazem o uso abusivo de álcool. Neia é auxiliar de limpeza. Foi demitida de um trabalho por causa do alcoolismo. E o vício fechou diversas portas. No atual emprego, além de ter uma oportunidade de trabalhar, ela teve a chance de se tratar. Com carteira assinada e direitos garantidos, Neia consegue pensar na vida que tem pela frente. Eu não quero mais saber, a vida passada passou, já foi, não quero, nem lembro mais, né? Ficou no passado. Agora, igual eu falo para minhas meninas, bola para frente, né? Começar uma nova vida com elas, dar o amor que eu nunca tinha dado, né, para elas. Começar agora, a partir de agora, dar o amor de mãe mesmo, né, que elas não tinham. Cremilda, dona de uma loja de decorações, aprendeu com os anos que, além de empreender, é preciso olhar para as pessoas com humanidade. Desde que abriu a empresa, resgata trabalhadores com algum tipo de dependência. Oferece tratamento e, principalmente, dignidade para trabalhar. Em contrapartida, ganha funcionários exemplares que crescem na profissão. Eu aconselho, a todo empresário, sabe, que isso aí é muito bom. Hoje nós estamos tendo dificuldade com pessoas, sabe? Pessoas de confiança, pessoas que vestem a camisa. Então, quando você ajuda essas pessoas, ele passa a ter confiança nas pessoas e então você tem uma resposta muito boa. Você aquela pessoa é empresa. Negócios como o da Cremilda foram responsáveis pela criação de 85% dos postos de trabalhos formais em fevereiro deste ano. Os dados são do Sebrae, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 37% a mais do que no mesmo período do ano passado. Se cada empresário tivesse a mesma atitude, as vidas de mais trabalhadores seriam transformadas. Hoje, Antoniel transforma simples plantas em arranjos formidáveis. Mas na vida dele nem tudo foram flores.
Por pouco, ele não foi morar na rua por causa do vício em álcool. Por meio do trabalho e da oportunidade de se reerguer, o florista conseguiu reconstruir o que havia perdido. A minha vida profissional, graças a Deus, está muito bem. Familiar, muito bem. Outra vida. Hoje eu não vejo mais minha esposa chorar, né? Pelas vezes que passava sem ir para casa, né? Naquela situação. E todas as áreas, graças a Deus, estou feliz, né? E eu nunca, assim, não posso esquecer nunca do que eu passei. Porque isso para mim, cada dia acho que serve de combustível para mim não regredir mais, continuar a crescer. E são depoimentos também que servem de combustível para os mais de 42 milhões de empreendedores do Brasil, né? Serve de reflexão e de exemplo aí para que tal também implantarem isso em seus projetos, em suas empresas, né? Ainda sobre esse assunto, empreendedorismo social, a repórter Evne Araújo, ela entrevistou o advogado e sociólogo Hector Vieira. Eles falaram sobre a necessidade de políticas públicas para a inclusão no mercado de trabalho. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Hector Vieira, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Satisfação é minha, obrigado pelo convite. Doutor, diversidade e inclusão são temas cada vez mais em pauta no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele precisa ser diverso e inclusivo, né? Isso garante direitos previstos lá em 1988 com a nossa nova Constituição? Certamente, né? Não é à toa que a Constituição de 1988 foi carinhosamente chamada de Constituição Cidadã, né? O aspecto da cidadania é um aspecto que se coloca sobre todo indivíduo, né? Todo cidadão brasileiro. E considerando isso, esse aspecto de cidadania, ele passa a ser uma premissa, um requisito a ser observado em todos os campos, né? Inclusive no mercado de trabalho. Doutor, o que a sociedade ganha quando os empregadores se mobilizam para que o mercado de trabalho seja inclusivo e diverso? Então, a diversidade, né, a opção pela diversidade, ela traz, antes de tudo, uma riqueza em termos daquilo que pode ser considerado importante de prestação, né, para a sociedade, prestação de serviços, disponibilidade de bens, direitos, serviços. Não há dúvida, na verdade, desde que nós entramos nessa modernidade, não há dúvida que a inclusão ela é um fator extremamente importante para gerar diversidade e, antes de tudo, também para gerar reconhecimento das diversas e diferentes identidades que nós temos em sociedades como é a nossa sociedade complexa, hipermoderna, né? O mercado de trabalho diverso é um mercado de trabalho inclusivo, não só para os empregados em termos de inclusão, mas também para aqueles que serão beneficiados, destinatários da prestação desses serviços, que também são pessoas diversas, múltiplas, plurais, né? Doutor, e o que fazer, né? Quais políticas públicas podem ser implementadas? Quais políticas sociais? Quais mobilizações? Pessoas físicas, porque a gente também pode fazer alguma coisa para promover um ambiente de trabalho inclusivo. Que isso sugere, né? Eu acho que, antes de tudo, é preciso um processo de conscientização da sociedade a respeito da necessidade dessa diversidade. E quando eu falo de processo de conscientização, a gente nem precisa ir muito a fundo para entrar em teorias da diversidade, de natureza sociológica ou jurídica aqui. A maioria das compreensões de mundo, elas conseguem, nesse caso da diversidade, elas conseguem ser respondidas com um simples olhar do que acontece à nossa volta, né? Então, você, telespectador, que liga num jornal, liga numa novela e percebe que, por exemplo, aquelas pessoas que estão ali transmitindo informações não são pessoas diversas, tem sempre um mesmo padrão. Você que, por exemplo, analisa o perfil do Congresso Nacional, o perfil da magistratura, o perfil do grande empresariado brasileiro, e você percebe que não existe essa tal diversidade. Não existe um reflexo da diversidade do que é a sociedade brasileira nesses lugares de poder. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ser feita é justamente o aprofundamento dessa conscientização, para que se entenda que a diversidade
ela é própria das sociedades, da sociedade brasileira ou de qualquer sociedade complexa como a nossa. Só que existem alguns mecanismos que impedem que essa diversidade ela seja, de fato, a base para a inclusão, né? E aí entra o papel fundamental do Estado em criar política pública com o objetivo de permitir a inclusão dessas pessoas que foram outroras tão excluídas, né, pela própria operacionalização da sociedade, e aí, por meio de políticas públicas, ações afirmativas, buscar o equilíbrio, né, a partir da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, nos lugares, nos processos de tomada de decisão, nos lugares de poder, entre outros lugares, outros espaços que, historicamente, no Brasil, são restritos apenas a alguns grupos sociais. Dr. Hector Vieira, muito obrigada pela entrevista e por todo o seu conhecimento aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, sigo à disposição.